E aí pessoal, a pedalada de hoje eu não tenho destino certo ainda, só queria sair para me exercitar um pouco, então vou pedalar meio aleatoriamente. E o tópico é, eu queria compartilhar com vocês como tem sido a minha experiência morando na Alemanha sem falar uma palavra de alemão. Uma palavra não, brincadeira, eu falo por favor e obrigado e com licença, tchau eu acho também. Então já são 4 palavras, veja você. Mas sim, eu não falo nada de alemão e a gente veio morar aqui em Berlim muito contando com inglês e com a nossa própria capacidade de ir aprendendo o idioma aos poucos, né? O que a gente descobriu chegando aqui é, primeiro, putz, o alemão é um idioma muito difícil de aprender. Fiz algumas aulas no Duolingo, que é aquela plataforma de aprendizagem de idioma online, de alemão, e claro que aprendi alguma coisa, uns pronomes, artigos, alguma coisa de substantivo, que é suficiente para eu conseguir andar na rua, olhar uma placa e vagamente saber do que se trata. Às vezes a gente reconhece uma palavra ou outra, ou enxerga um cognato porque é parecido com o inglês, ou às vezes é parecido com o português mesmo. E consegue entender o contexto do que está sendo dito, mas não dá para dizer que eu consigo ler alemão e muito menos escutar, porque, putz, é muito difícil. E eu não sei como é que são os sotaques nos outros lugares, mas eu ouço a galera falando aqui e, cara, eu não consigo entender uma palavra. Aliás, eu consigo entender quando as pessoas dizem genau, porque genau é fácil. Genau é tipo quando uma pessoa diz exatamente, concordando, assim. Mas fora isso, não dá pra entender nada e eu fico totalmente boiando quando as pessoas estão falando alemão do meu lado. Mas tudo bem, porque eu tava muito contando que eu ia chegar aqui e conseguir me virar no inglês. E eu também não sou totalmente fluente em inglês, mas esse é tópico pra depois. Mas a segunda surpresa foi descobrir que eu achava que o inglês, como em outras cidades da Europa, aqui em Berlim seria praticamente um segundo idioma, assim, muito no gatilho. E descobri que não é assim tão simples. Claro que o pessoal mais jovem tende a ser fluente, falar inglês mais normalmente. O pessoal mais velho é mais difícil. Mas a gente também percebe questão geográfica, assim, alguns bairros da cidade são muito bairros de pessoas que moram aqui, que vêm de fora, bairro de expatriado. E nesses bairros é bem comum, assim, as pessoas nos restaurantes ou mesmo trabalhando, tudo funciona em inglês. Eu fui outro dia visitar um coworking ali perto de Prenzlauer Berg, que é um bairro desses, que as pessoas falam bastante inglês, e dentro do coworking praticamente todo mundo estava falando inglês. Então, assim, nessa camada jovem, hipster, moderno, Berlim fala inglês, mas fora isso já não é bem assim. A gente mora em Schöneberg, que é um bairro mais sudoeste da cidade, que é a região de West Berlim, mais tradicional, não tem tanto imigrante. O pessoal que mora lá é um pessoal mais velho e ali já é mais difícil, assim, mesmo, tipo assim, eu vou no supermercado e a pessoa, tipo assim, eu vou no supermercado e às vezes eu consigo encontrar alguém que fala inglês, não que se precise muito, né? Afinal, 90% das vezes que eu estou no mercado ou num comércio qualquer, eu só entro, escolho o que eu preciso, pago, vou embora e é só oi, olá, obrigado e enfim. Mas se eventualmente, esses dias eu precisei comprar canela em pó. E putz, como diabos chama canela em pó em alemão? Não faço ideia. Então eu fiquei que nem um bobo na frente da prateleira, aí veio um rapaz lá do supermercado, viu, perguntou alguma coisa pra mim em alemão, provavelmente perguntou se eu precisava de ajuda. E aí eu respondi em inglês que eu tava procurando cinnamon. E aí ele automaticamente respondeu em inglês, sem problema, cinnamon, ok, bababá. E resolveu meu problema, mas isso é meio exceção, assim. Já aconteceu outras vezes de eu chegar e a pessoa não saber falar, mas ao mesmo tempo, uma coisa que eu percebi é que, especialmente no comércio, as pessoas estão muito dispostas a tentar te ajudar, porque ela tá ali para te atender, ela tá ali para te vender, para resolver o teu problema, né? Então, já aconteceu de eu chegar, a pessoa não falar inglês e aí ela ficar tentando com as poucas palavras que ela sabe ali, meio tropeçando.
mas mesmo assim dar uma força e conseguir resolver o que eu precisava resolver. Em compensação, às vezes que eu tive que pegar táxi, eu acho que todas foram meio, não desastrosas, mas foi meio incômodo, assim, tipo, o cara não falava inglês, ficou meio mal-humorado, o que também me fez perceber que taxista é igual em qualquer lugar do mundo. Eu até só aviso, porque no caso do taxista tem uma dificuldade a mais, que é tu tem que saber dizer o nome da rua, do endereço onde tu vai. E aí isso exige saber o nome, saber pronunciar direito, esperar que ele conheça, saber onde é, etc. E aí pelo menos hoje a gente tem celular e geralmente o cara do táxi tem GPS, então tu vai ali soletrando e consegue se virar, mas já é um processo que demanda boa vontade da parte do cara. E como estamos percebendo pela nossa estatística, sei lá, de 10 táxis pego, 2 foram solícitos e simpáticos e o resto era tipo táxi no Brasil, assim. Outra experiência que eu tive foi no meu prédio, tem uma senhora que mora lá, bem velha, e um dia, eu acho que ela é síndica do prédio, eu não tenho certeza, porque esses dias eu vi ela arrumando algumas coisas ali na fachada e tal, mas ela me viu uma vez saindo, perguntou uma coisa pra mim em alemão que eu não faço ideia do que seja. Eu respondi com "Oh, I'm sorry", e ela fez uma cara tipo e bem brava, assim, virou as costas e foi embora. E isso aconteceu 2 vezes. Outra vez ela veio já falar comigo e eu fiz aquela cara tipo, não entendo alemão, e ela fez resmungou qualquer coisa e foi cuidar da vida dela. Eu tenho bastante desejo de fazer aula de alemão, esse é um dos primeiros planos para quando a vida se assentar um pouco. A gente ainda está no meio de... A gente ainda está chegando, na real, né? 3 meses é super pouco tempo numa cidade nova. Então ainda se estabilizando, pegando os primeiros jobs e começando a estabelecer uma vida, mas quando as coisas começarem a ficar um pouco mais estáveis, prioridade da fila é procurar um bom curso de alemão. E eu pude perceber, pelo pouco tempo que eu tô aqui, também por relato de outras pessoas, que, cara, não adianta autodidatismo a essa altura da história. Esse é um negócio que demanda muito esforço. E provavelmente pagar um bom curso vai atingir um resultado muito mais rápido. E pelo fato de eu estar aqui imerso na cidade também é mais fácil, né? Tu aprendendo um idioma num ambiente em que tu tem contato com a língua que todas as pessoas falando é sempre muito melhor. Então eu pretendo achar um bom curso assim que eu tiver dinheiro para isso. Já percebi também, um dos nossos amigos que mora aqui, brasileiro, ele está fazendo um curso no Instituto Goethe e é bem caro, mas ao mesmo tempo parece um curso muito potente. Assim, ele está fazendo um curso, acho que de 3 meses de duração, não tenho certeza, com tipo aula todas as manhãs, sabe? Muitas horas, assim, bem intenso mesmo. E é algo assim que eu queria achar. Mas de qualquer forma, como eu disse, no dia a dia, assim, para ir no supermercado, resolver as nossas coisas, não precisamos ainda falar alemão, dá para se virar bem, porque para esse tipo de coisa tu geme e aponta o dedo, a pessoa sabe o que tu quer, né? É fácil. A gente achou que ia ter mais dificuldade quando foi fazer o nosso registro de endereço na subprefeitura do nosso bairro, e todo mundo fazendo terrorismo, assim, não, cara, burocracia na Alemanha é brabo, e os caras vão falar contigo em alemão, e talvez não tenha alguém que fale inglês, e vai ser tudo horrível e difícil. Então a gente foi meio de sobreaviso dessa situação, mas no fim, provavelmente a gente deu muita sorte, mas ainda assim, a gente chegou na prefeitura e foi atendido por um cara extremamente simpático, e o cara imediatamente nos atendeu em inglês, ele falava bem inglês e resolveu todos os nossos problemas. A gente ainda chegou lá com um formulário não preenchido por cagada nossa, assim. E ele fez uma cara tipo, porra, não preencheram esse formulário. E aí a gente, puta, desculpa e tal. Ele falou, pô, podia ter pelo menos usado o Google Translator e tentado, né? Deu um esporrinho assim, mas muito numa boa. E aí ele mesmo
abriu no computador e preencheu o formulário para nós, assim, foi perguntando e preenchendo, foi muito simpático e resolveu todo o nosso problema em 15 minutos, foi incrível. Um parêntese aqui, assunto para um outro vídeo também, sobre enfim, ambiente multicultural e multigênero e multissexualidade que Berlim é. Esse rapaz da prefeitura sentado com bandeirinha de arco-íris, pilhas de panfletos, cartazes em volta, com toda uma campanha do próprio governo, do tipo, a nossa região ali é uma região gay-friendly, e tinha panfleto para pessoas que têm medo de sair do armário e como, enfim, dando dica de como abordar o assunto com a família, de como lidar, sei lá, no trabalho, na escola, etc. Panfleto para quem não é homossexual, mas que tem um filho ou um vizinho, como, enfim, toda uma campanha voltada para um cuidado, assim, a respeito dessa questão. Eu achei isso muito, muito incrível. Fecha parênteses. Bom, a gente ainda tem mais algumas burocracias grandes para resolver de governo, então a gente ainda vai ter outros capítulos dessa história sobre como se virar na burocracia alemã sem falar alemão. Mas por enquanto a gente deu sorte, e é o que importa. Mas como eu dizia, esse dia a dia assim, de vida, de ir ao supermercado, de resolver coisinhas, o idioma não é um problema, eu acho que daria para morar em qualquer lugar do mundo e se virando na mímica, qualquer um que já foi turista em um país estrangeiro sabe do que eu estou falando. Mas a percepção geral é tipo assim, se eu precisasse, por exemplo, arrumar um subemprego agora, vou trabalhar de garçom, é muito difícil conseguir esse tipo de coisa sem falar alemão. Estava conversando com uma colega, conheci esses dias, amiga de uma amiga, que trabalha como guia turístico na cidade. E ela trabalha muito com motoristas de ônibus de turismo. E aí, tipo assim, todos os motoristas de ônibus de turismo só falam alemão. Então ela mesma se obrigou a dar um intensivo, senão ela não ia conseguir trabalhar. Mesmo fazendo turismo para estrangeiro, mesmo falando inglês, português, italiano, sei lá, que mais públicos ela atendia, ainda assim, para lidar com os motoristas, ela precisaria falar alemão. Então nesse emprego mais embaixo, na base da pirâmide, por incrível que pareça, assim, parece que vai ser fácil a gente chegar num país e pegar um subemprego e sentar muito capacitado, e pode até ser que role, mas pelo que eu tenho visto aqui, não é tão simples. A gente também estava vendo empregos mais na nossa área, na área de design, de comunicação, publicidade e tal, e o que a gente vê é todos os empregos que estão mais no topo da cadeia, empregos no nível que provavelmente eu teria se eu estivesse em São Paulo, ou a Bibi também. Aqui, obrigatoriamente, também vai ter que falar alemão, porque os clientes são alemães, e tu vai ter que conduzir uma reunião, vai ser em alemão, e tu vai ter que especificar o teu produto, etc, 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 tudo sempre no idioma. Então, de novo, esse tipo de cargo é mais difícil de conseguir. E aí o que sobra é o mundo de cargos mais júniores, em que a gente vai trabalhar mais dentro de escritório, lidando só com o time interno. E aí, claro, desse jeito, especialmente no mundo startup, agência de comunicação e tal, todo mundo trabalha em inglês e é tranquilíssimo. E aí, além disso, também o que sobra é freelance, porque freelance tem mais campo de escolha, né? Então, provavelmente, se eu vou fazer um projeto como freelancer, eu não vou pegar um cliente que só fala alemão, óbvio. Então, tem mais flexibilidade, um pouco mais fácil de posicionar. E aí, a gente se vira no inglês e trabalha, e é assim que tem acontecido até então, né? Acho que também é importante passar, porque eu tô falando aqui, eu trabalhando com cliente falando inglês, trabalhando em empresa falando inglês, beleza, tudo certo, tudo fácil, mas no meu caso não é assim tão simples, porque eu não sou um cara fluente em inglês. Eu nunca estudei inglês na minha vida formalmente, tipo, só assim na 7ª série do colégio público, de um jeito muito pereba que não deu pra pegar nada, mas eu aprendi bastante vendo filme, jogando muito videogame e tal.
tendo contato com cultura, música, e consigo me virar bem. Tô podendo testar isso também aqui, né? Eu nunca morei fora, eu nunca passei muito tempo fora, nunca tinha tido a oportunidade de ficar bastante tempo falando inglês. A gente teve, e mesmo aqui no dia a dia, se eu fico em casa, se eu tô trabalhando de casa, eu tô lidando com a Bibi, a gente tá falando em português, eu tô falando com gente do Brasil e por Skype e tal, então acaba não tendo também muito espaço para falar inglês ainda, né? Talvez se eu arrumar um trabalho fixo, alguma coisa, isso vai mudar. Mas a primeira experiência que eu tive nesse aspecto foi esse tempo que a gente passou na Ecovilla, na Suécia, que também é assunto para outro vídeo, e esse está na pauta. E que, claro, lá era um ambiente multicultural, tinha gente de tudo que era país, e a gente passou 2 semanas conversando inglês. E aí foi legal, porque eu descobri primeiro que o meu inglês não é tão ruim, foi suficiente pra gente se virar, assim, bem, e conversar e tal. E chegou um ponto que já tava ficando até desconfortável fazer o shift entre português e inglês quando eu tava falando com o pessoal e depois quando eu ficava sozinho com a Bibi, que chegou um ponto que eu e a Bibi começamos a falar só inglês entre nós também, enquanto a gente tava lá no acampamento. E aí isso foi bem bacana, assim, sentir um pouco mais num dia a dia, tá imerso no idioma, pensando no idioma também, né? Que é mais importante, de não estar ali só traduzindo, mas daqui a pouco tu tá raciocinando no idioma também. Mas o que eu também estou descobrindo nesse processo é ter uma dimensão melhor de aonde que o nível do idioma te leva, assim. O que eu quero dizer com isso? Para ser turista, para estar numa cidade, ou mesmo para morar, como eu estou morando aqui agora, trabalhando de casa, fazendo ainda bastante coisa de trabalho voltado para o Brasil e tal, eu não estou sendo muito desafiado na questão do idioma, mas enfim, nessa situação ou com turismo, o que a gente precisa é no mínimo, por favor, obrigado, com licença, eu quero 2 desse, 3 daquele, esse inglês mínimo, ou inglês ou alemão, seja o que for, esse idioma mínimo que te permite entrar numa loja e conseguir comprar alguma coisa, ou comprar uma passagem aérea, ou pedir informação na rua, esse mínimo, né? Eu acho que esse é um nível. E é bem fácil, e eu acho que qualquer um no Brasil que, sei lá, já assistiu um filme legendado na vida, ou operou um computador, sabe esse nível mínimo. Aí, claro, depois eu colocaria um segundo nível, que é o nível de conseguir estabelecer algum tipo de conversa um pouco mais complexo, de, sei lá, vou pedir uma informação na rua, pede uma explicação, de conseguir entabular uma conversa mesmo em inglês. Esse nível, pra mim, ainda está muito tranquilo. Eu achava que era aqui que eu ia bater no meu limite, eu descobri que até estou um pouco melhor do que esse nível, mas acho que nesse nível... Então, esse é um nível ainda de pouca exigência, apesar de tu precisar saber ali o mínimo de conseguir construir uma frase, ser bom de ouvido para entender o que a pessoa está falando. O que eu estou descobrindo também é que, especialmente pelo fato de eu estar falando em inglês num país que o inglês não é a língua nativa, eu estou descobrindo que existe muito pouca exigência para uma fala correta. Porque, na verdade, nesse tipo de conversa, o mais importante é o entendimento mútuo. E para isso, se tu conjugar o verbo errado, se tu não souber uma palavra, precisar dar uma explicação, dar uma volta para conseguir explicar, não tem problema, a pessoa está ali tentando te entender. E eu vi isso muito na Ecovilla. Eu fiquei feliz porque descobri que o meu nível de inglês estava um pouco melhor do que eu achava. E foi engraçado porque também tinha algumas pessoas lá que falavam muito pouco inglês e que mesmo assim a gente conseguiu conviver super bem e se entender e ter conversas complexas. Tinha uma menina da Catalunha que acho que era a pessoa ali que estava mais insegura a respeito do idioma, o inglês dela era cheio de problemas, ok? E da semana que a gente estava lá, a Catalunha estava fazendo o referendo de separação da Espanha, estava um cenário político super tenso, e a gente praticamente passou 2 semanas conversando sobre isso, sobre a tensão do cenário político na Catalunha em relação ao resto da Espanha, aspectos culturais, políticos, econômicos, etc. Conseguimos conversar tudo isso tranquilamente, mesmo com ela ali toda tropeçando no idioma. Então descobri que para esse inglês de convivência
tranquilíssimo, assim, tranquilíssimo. Se tu tá num ambiente e tu tá um pouco mais imerso ali dentro, rapidinho a coisa flui, tu ouve as pessoas falando, tu vai pegando expressões e a parada vai embora. Eu acho que a partir daqui, baseado no que é a minha experiência aqui na Alemanha, eu colocaria ainda outros 2 níveis de idioma, que é onde eu espero chegar em breve, porque é aqui que a coisa está começando a doer. Um deles, eu acho que seria o próximo step nessa escala, seria o inglês fluente, de uma pessoa que consegue falar bem, falar correto, escrever, entender uma fala complexa, enfim, é uma pessoa que está fluente no idioma, né? E definitivamente esse não é o meu caso. Eu acho que eu estou em algum lugar no meio do caminho entre o inglês de convivência e esse inglês mais fluente. Eu precisaria inclusive estudar um pouco mais. Tem certas coisas sobre tempo verbal, conjugação e tal, que pra mim é estranho e eu ainda vou meio tropeçando, mas beleza, faz parte do meu processo. Eu até tenho vontade no futuro próximo, sei lá, assim que eu tiver um pouco mais de tranquilidade na cabeça, fazer um canal em inglês também, para exercitar essa prática de construção de frase, né? Eu tenho muita prática de consumir inglês falado ou escrito, assistindo filme, eu assisto filme sem legenda sem o menor problema, assisto muitos canais do YouTube, inclusive de assuntos técnicos, que os caras estão falando rápido e estão usando jargão técnico, falando de marcenaria, de mecânica, de sei lá o que, usando sistema imperial de medição, polegada pra lá e pra cá e tal, e eu consigo acompanhar sem o menor problema, sem legenda, tranquilo. Mas é isso, eu consumo muito o idioma e consigo fluir bem nesse consumo, mas eu ainda sou inseguro para criar, para produzir, né, para falar e para escrever. Então quero praticar, talvez eu faça um canal em inglês no futuro. Mas voltando, eu acho que esse é um terceiro nível de fluência que provavelmente para um ambiente profissional vai ser exigido. Então, sei lá, se eu arrumar um emprego, eu vou precisar, mesmo que seja um emprego todo falando inglês, eu sei que eu vou precisar dar um gás nisso, talvez estudar um pouco mais, talvez me obrigar a ficar mais imerso, não sei, ficar falando inglês com a Bíblia em casa, eu vou ter que descobrir um jeito de tornar isso mais simples. Tudo bem, faz parte do processo. E tudo isso que eu tô falando não é um tratado sobre aprender novos idiomas, nem nada, eu tô sistematizando um pouco do que foi a minha experiência, né? Então tudo que eu tô falando aqui é baseado no que eu tô vivendo. E enfim, nessa experiência eu descobri um quarto nível que eu já esbarrei, mas que eu também já vi que eu vou demorar para chegar lá, que foi quando a gente estava na Suécia, eu e a Bibi propusemos lá pro pessoal da Ecovila uma atividade de diálogo para debater o futuro, o sustentável, parará. E que é algo que eu sou muito acostumado a fazer no Brasil, trabalhar como facilitador e conduzir conversa em grupos, para mim é muito, muito tranquilo, só que eu nunca tinha feito isso em inglês. E aí, quando eu cheguei lá, eu estava naquele ambiente de confiança, com pessoas com que eu já estava convivendo há mais de uma semana, e amigos, assim, pessoas que já tinham vínculo, então não estava com medo de me sentir julgado nem nada. Pessoas com quem eu já estava vários dias falando inglês, então o idioma parecia que estava resolvido. E aí quando eu comecei a facilitar o processo, eu descobri que não é bem assim, porque eu acho que tem um quarto nível que vem acima da fluência, que é um nível de não é só ser capaz de estabelecer uma conversa, não é só ser capaz de explicar uma ideia, de conseguir dar uma opinião, mas é um nível de conseguir ser didático a respeito do que tu está falando. Por exemplo, eu vou explicar para uma pessoa, sei lá, que tipo de assunto ela vai debater, então tipo assim, estamos falando de sustentabilidade, mas eu preciso explicar para ela que eu não quero saber a sustentabilidade da coleta de lixo da cidade, eu quero saber a sustentabilidade da vida com comida orgânica daqui 100 anos. Para eu conseguir explicar isso e fazer ela entender o que eu quero propor, eu preciso ser capaz de dar exemplo, e às vezes mais de um exemplo. Eu preciso, se ela não entendeu o jeito como eu expliquei, eu preciso conseguir explicar de outro jeito, eu preciso buscar referência na minha cabeça para fazer metáfora, para fazer analogias, para conseguir construir aquilo que eu estou querendo explicar por outros caminhos que não só de dizer diretamente. Isso
didática. Isso eu trabalho com o professor faz, com o facilitador faz, enfim. Que é algo que em português também eu sou muito acostumado a fazer, porque eu trabalhava com isso. E quando eu fui fazer inglês, o que eu descobri? Eu conseguia explicar o que eu queria, eu conseguia explicar a atividade, eu conseguia conduzir a atividade tranquilo, mas quando eu precisava dar esse workaround, quando eu precisava ser mais didático sobre o que eu estava propondo, eu não conseguia. Aí eu batia no limite, porque eu não tinha esse domínio de idioma suficiente para fazer uma boa metáfora, para ter um repertório de analogias, para conseguir ter tanta fluência no idioma que seria suficiente para explicar o que eu quero de 2, 3, 4, 5 formas diferentes, que não uma só. E aí eu observei que lá eu não tinha esse nível. E no caso ali da atividade foi tranquilíssimo, porque eu também estava num ambiente de confiança, com pessoas muito inteligentes que conseguiram, na maior parte das vezes, entender o que eu estava querendo dizer de primeira. E as poucas vezes que eu não soube explicar alguma coisa, outras pessoas que estavam no ambiente que tinham entendido de primeira me ajudaram a explicar e tudo fluiu lindamente. Mas eu observei isso, que se eu quiser chegar nesse nível, morando no exterior, morando aqui na Europa, de fazer o tipo de trabalho que eu fazia no Brasil, eu vou precisar melhorar muito a questão do idioma, não é? É ultrapassar esse nível de fluência, né? Atingir um nível de aquisição de repertório sobre aqueles assuntos, sobre aquela forma de trabalhar. Então, para fechar, eu acho que, como eu disse, fazer essa migração, vir para cá e se testar numa cidade diferente, tem fluído super bem, apesar de não falar bem alemão. É uma cidade que, em alguns nichos, em alguns círculos, ela vive bem inglês, mas deu para sentir bem que não é assim tão simples, não é tão easy. Inclusive, eu achei que a Suécia na Suécia pareceu mais fácil passar os dias em inglês. Ok, eu não passei muito tempo lá, mas me dava a impressão de que qualquer pessoa na rua, o tiozinho trabalhando na bilheteria do metrô, a pessoa que te atende no supermercado, qualquer pessoa lá falava inglês bem e parecia muito mais natural para a cidade isso do que eu senti aqui em Berlim. Não sei, foi um feeling. Mas é isso. Para fechar, eu acho que se vocês que estão assistindo estão pensando em vir morar num lugar fora do Brasil, ou mesmo especificamente aqui em Berlim, dá para viver sem o alemão, vai ser bem mais difícil. No dia a dia tranquilíssimo, para fazer turismo extremamente tranquilo, mas para entrar no mercado, para se integrar mais à cultura, aqui o idioma ainda é muito, muito forte. O inglês ele ainda é uma língua estrangeira, bem disseminada, mas não é uma segunda língua como eu achei que era quando eu vim para cá. E mesmo assim, mesmo dentro do inglês, vem pensando que, de novo, para fazer turismo é tranquilo, para conviver. Se alguém estiver pensando em vir fazer turismo e pegar, sei lá, Airbnb, Couchsurfing, ficar hospedado na casa de pessoas locais que falam inglês, mesmo o inglês vagabundo é tranquilo no dia a dia para conviver, para conhecer a pessoa, para sair juntos se for o caso, tudo isso. Mas rapidinho a gente começa, quando a gente está procurando trabalho e quando está estabelecendo a vida, começa a esbarrar nesses limites, né? E mesmo assim, eu tô achando extremamente divertido. A gente viajou semana passada e aí quando a gente voltou, a gente ficou só 4 dias fora, foi rapidinho. Foi dar uma banda na Itália, visitar uns amigos. E aí quando a gente voltou pra cá, eu desci no aeroporto e eu vi aquelas placas bizarras com palavras gigantes e me senti em casa. Me senti confortável mesmo sem entender totalmente o que elas diziam. A gente cria essa familiaridade com o ambiente e eu não estou estudando alemão ainda, mas eu acho que quando eu começar a estudar isso vai ajudar muito. O fato de eu estar aqui e de estar me sentindo confortável nesse ambiente. Por hoje é só, eu estou quase chegando em casa de volta dessa minha banda e, como sempre, fica à vontade para me deixar um comentário, para me procurar no Twitter, @leonardoc2o, e a gente continua esse papo, beleza? Auf Wiedersehen!